Se puderem abrir a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 13. Marcos 13. Aqueles que estão visitando, a gente tem estudado o Evangelho todo de Marcos, versículo por versículo. Já chegou ao capítulo 13, quase um mês atrás. Uma coisa interessante, eu estava pensando, quando estava preparando isso, como as pessoas são fascinadas por escatologia, com o ensino sobre o fim do mundo. As pessoas adoram todo o mistério por detrás. O pessoal adora isso. Se você pensar, até mesmo a nossa guerra de Canudos, a tão histórica guerra de Canudos, o conselheiro, o líder lá, ele tinha uma visão escatológica daquilo tudo que estava acontecendo, que ia acabar o mundo ali. Então, essa fascinação sempre teve na história da igreja. Desde o começo do cristianismo sempre teve essas pessoas que saíam para outros lugares e falavam: Jesus vai voltar agora, o mundo vai acabar. No ano passado, acho que vocês ouviram falar de um senhorzinho bem herético, Harold Camping é o nome dele. Ele saiu nos jornais, tudo, porque ele já tinha falado que Jesus ia voltar em 1994, aí não deu certo, ele refez os cálculos dele, ele falou que Jesus ia voltar, o mundo ia acabar em maio do ano passado. Como a gente sabe, passou e não acabou nada, né? Agora o pessoal fala que é 2012, agora esse ano que vai acabar o mundo. Então, é sempre assim, o pessoal adora essas coisas, o pessoal fica olhando para os acontecimentos históricos. Nossa, então em 1948, quando Israel foi restabelecido, daí começou uma chuva de profecia de que agora Jesus ia voltar. Agora o mundo ia acabar. O pessoal fica procurando os exércitos russos e fica procurando a presidente que é levantado, e é isso que acontece, aquilo que acontece, para tentar interpretar a Bíblia. Então todas essas coisas dão um prato cheio para esse pessoal que é fascinado por isso, que gosta dessas coisas. Então em dias, você vê o pessoal hoje em dia, acho que um mês atrás recebi um e-mail de uma profetisa falando que o mundo de Jesus vai voltar esse ano agora também. Então, sabe, eu acho de extrema importância o nosso estudo em Marcos e que os avisos de Jesus para os discípulos: cuidado, fiquem atentos, cuidado, tem aplicações práticas nas nossas vidas. Às vezes a gente fica procurando por sinais que a gente olhe para a palavra de Deus, veja o que Jesus está realmente ensinando, o que está sendo transmitido por Jesus, e que o ensino dele seja alicerce nosso para a gente não ficar sendo levado para todo lado. Amém? Vamos lá, Marcos 13. Pois o título da mensagem, os últimos dias de Jesus, ou de acordo com Jesus, é porque a gente chegou na última semana de Jesus. Esses são literalmente os últimos dias de Jesus, da vida dele. A gente tem estudado o que Jesus entende por os últimos dias. O que é os últimos dias? A gente tem visto que é bem diferente do que as pessoas entendem por os últimos dias. Então vamos lá, Marcos 13. Hoje a gente vai estar lendo do versículo 24 ao 31. Começando no versículo 24. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Versículo 30. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O contexto é importante, vamos só dar uma relembrada no contexto. Capítulo 11 de Marcos, você abrir no capítulo 11 de Marcos, você vai ver que é quando Jesus entra em Jerusalém, para passar a Páscoa, última semana dele.
A gente viu que ali o negócio já começou a ficar feio. O ódio começa a aumentar contra Jesus. O terceiro dia é o pior dia. É o pior dia. Você pega aí Marcos 12. Marcos 12. Começando no capítulo 11, versículo 27. Até o fim do capítulo 12, é o bombardeio em Jesus. São eles questionando Jesus, eles estão com ódio de Jesus. Quem é esse cara que entra no templo e condena o templo? Quem é ele? Então, o terceiro dia de Jesus ali é terrível. A intensidade predomina ali, de ódio. Na hora que você passa para o capítulo 13, esse é o contexto. O texto tem um contexto. Não adianta você querer tirar esse texto fora do contexto e já começar a falar que, olha, aqui Jesus já está falando sobre o fim do mundo. Não. Peraí, o que está acontecendo? E a gente viu, versículo 1, são eles saindo do templo, isso representando a condenação daquele lugar. Jesus, a glória de Deus, saindo do templo representa, acabou, a glória de Deus saiu daquele lugar. Enquanto eles estão saindo daquele lugar, é aí que você tem o comentário do discípulo, versículo 1. Nossa, que pedras magníficas, que construção maravilhosa, o discípulo fala. E as pessoas geralmente entendem isso como falando simplesmente da beleza do templo, porque o templo era realmente belo. Então, as pessoas geralmente acham, olha, o discípulo está somente falando da beleza do templo, como se ele fosse um caipira que foi para a cidade grande, viu e falou, nossa, isso aqui é majestoso. E não, a gente viu que não é isso. Os discípulos ainda seguravam a teologia de Sião. O que a teologia de Sião falava para você? Anda por volta de Jerusalém, contempla o templo. O Salmo 48, Salmo 132, Salmo 134. Anda por Jerusalém, por Sião, contempla o templo, porque isso é a promessa de Deus, da segurança de Deus. Então o discípulo, quando ele faz o comentário, ele está querendo ajudar Jesus, ele está encorajando Jesus. É como se fosse, olha, a gente passou por um dia terrível aqui, hoje. Mas olha para o templo, Jesus. Isso é a segurança de que Deus está do nosso lado. A vitória é nossa. É isso que o discípulo está fazendo. Aí choca o versículo 2 do capítulo 13, quando Jesus dá a resposta. Que tudo aquilo vai ser destruído. O que era se esperado era o Messias realmente falar, é verdade, o templo é a nossa segurança, é dali que eu vou reinar. E a hora que Jesus fala, não, olha essas pedras, isso tudo vai ser destruído. Isso aí é que choca os discípulos. Como? O Messias agora falando que tudo isso vai ser destruído? Como pode isso? Então eles ficam indignados com essa resposta de Jesus. E uma observação importante, versículo 2, são as últimas palavras de Jesus em público. Que agora o restante vai ser em particular. Versículo 4, a hora que ele começa a responder, já é em particular. E até aqui o povo está gostando de Jesus. A gente tem visto isso. O povo está gostando de Jesus. Mas não é interessante que depois da crucificação, eles gritam, crucifica ele, condena ele. Porque, como que ele não é o Messias? Falou mal do templo, ele falou que esse templo vai ser destruído. Você começa a entender o porquê que o pessoal passou a odiar ele. De amar as palavras dele, começa a odiar Jesus. Versículo 3, aí no capítulo 13, é Jesus partindo para o Monte das Oliveiras, cumprindo a profecia de Ezequiel 11 e Zacarias 14, a glória de Deus saindo do templo, indo para o Monte das Oliveiras. E ele se senta de frente para o templo, como se fosse um arquirrival sentado de frente. E é ali que os discípulos fazem a pergunta, eles estão tão inculcados com o que Jesus falou, como que pode isso? Como que o templo vai ser destruído? A gente já viu em Marcos 8 que Pedro confessa, tu és o Cristo, tu és o Messias. Mas como que o Messias agora vai reinar se o templo vai ser destruído? Então eles perguntam, quando que vai ser destruído o templo? Só que eles fazem duas perguntas. A primeira é normal e entendível, quando? O problema é a segunda, quais são os sinais disso tudo? Quem que pede por sinais no Evangelho de Marcos? São os fariseus. Os fariseus, os inimigos de Jesus que pedem por sinais. Então, quando os discípulos pedem por sinais, eles estão agindo igualzinho os inimigos de Jesus. É por isso que Jesus passa grande parte disso alertando contra o perigo de buscar sinais. Cuidado,
Cuidado, guerra, terremoto, nação contra nação. Isso aí não é sinal nenhum, sempre teve nesse mundo. É interessante que as pessoas ficam procurando guerras e terremotos. Nossa, olha lá, no Haiti o que aconteceu. Nossa, olha em New Orleans o que aconteceu. É o fim do mundo. Não, Jesus falou o oposto. Essas coisas sempre aconteceram, essas coisas não são sinais. Né? Versículo 14, a gente viu a semana passada, que começa a trazer uma mudança no contexto todo aqui. A gente viu que tem aquela preposição mas. Então até o versículo 13 são coisas normais. Não fica procurando sinais nessas coisas. Tem o versículo 14 traz um contraste aí. Você pode olhar na sua Bíblia. Algumas versões não têm o mas está no texto grego. Mas, então quer dizer, de versículo 5 a 13 não são sinais. Mas, agora no versículo 14, já começa a apontar o sinal. E qual que é o sinal? O sacrilégio terrível. Ora, abominação. E com isso a grande tribulação. A gente viu semana passada ao que se refere ao sacrilégio terrível e que não tem coisa pior que aconteceu e nem que vai acontecer do que o Filho de Deus, o homem perfeito, sendo julgado, condenado, sendo colocado, o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar. É Jesus na cruz, Jesus passando por todo aquele processo, e a tribulação que jamais vai ser igualável, é o processo todo de Jesus, o sofrimento de Jesus, a agonia dele. Então, agora a gente passa para a resposta de quando que vai ser essas coisas. Do versículo 24 ao 31, é Jesus respondendo quando. Então até então ele falou sobre os sinais. Agora ele vai começar a responder quando que vai acontecer essas coisas. Eu dividi o estudo em 4 partes. O terrível julgamento, versículos 24 e 25. A maravilhosa vinda do Filho do Homem, versículo 26. O soberano poder, versículo 27. E quando será tudo isso? Versículo 28 ao 31. Vamos lá. Primeira parte, versículos 24 e 25. O terrível julgamento. Versículo 24. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Eu coloquei ele em vermelho, está pequenininho, mas é importante. Essas conjunções, preposições, elas são de extrema importância. Você tem ali a conjunção alá, que significa mas. No grego a gente chama de conjunção adversativa forte, ela traz uma ênfase na mudança aqui. E é exatamente isso que vai ocorrer. Vou dar um comentário aqui para vocês verem. A conjunção, indica um contraste sobre o que foi dito e o que há de vir. Mas esse contraste não é necessariamente um contraste de tempo, como as pessoas possam alegar. As pessoas falam, pronto, agora Jesus passou a falar da segunda volta, do fim do mundo. Não é necessariamente isso. Não é necessariamente um contraste de tempo, mas na escala dos eventos. Assim, nós nos movemos das preliminares para o ápice da visão de Jesus. Então é de extrema importância, versículo 24, que agora ele passa para o que eles vão ver. Vocês vão ver, isso daqui é de extrema importância. Do versículo 5 ao 13 não são os sinais, depois do versículo 14 ao 23 são as preliminares, e agora chega ao ápice da narrativa toda, da declaração toda de Jesus. E olha o que ele fala. Mas naqueles dias, após aquela tribulação. Gente, tem gente que pega essa passagem, então você pegar uma linha do tempo aqui, você tem Jesus por volta de 33, 30, e o pessoal de repente acha que Jesus já está falando de uma futura tribulação. Não, você tem um contexto. A tribulação é que os discípulos vão ver, os discípulos vão passar. Tem alguma coisa ali no contexto. Não? Ele não está falando de 70 depois de Cristo, quando o exército romano invadiu Jerusalém, ele não está falando de uma futura tribulação. Não, ele está falando no contexto que a gente viu. Outro comentarista fala assim, o que é descrito nesses versículos acontecerá no mesmo período de tempo que os eventos descritos em 14, dos versículos 14 a 22. Muito importante isso, porque as pessoas geralmente chegam aqui e já querem tirar do contexto essa passagem. Falar, olha, agora Jesus já está falando de segunda volta dele. Não, está no mesmo contexto.
Isso fica muito claro pela repetição da palavra tribulação. Olha o versículo 19. Dá uma olhadinha no versículo 19. Porque aqueles serão dias de tribulação. Flipsis, a gente viu essa palavra, é a mesma palavra grega. Então isso mostra que ele está tratando do mesmo evento. Tá? Mesmo evento aqui. Então a gente pode fazer assim. Mas naqueles dias, Jesus está falando no mesmo período de tempo. Tá? Não tenta pular daí para 70, depois de Cristo, ou para a segunda volta, não. Mas naqueles dias, que ele está narrando, após aquela tribulação. Qual que é a tribulação? Todo o processo de condenação, de sofrimento de Jesus. É isso que ele está falando. Tá? A gente pode ainda resumir mais esse versículo para vocês entenderem. Então fiz assim, dividi o versículo assim, naqueles dias, para você entender, versículo 24. Naqueles dias, que dias são eles? Os dias do sacrilégio terrível, que ele acabou de falar. Após a terrível tribulação, toda a agonia, sofrimento, julgamento, né, e a crucificação de Jesus, e agora a gente entra, o que vai acontecer? Olha lá. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isso aqui, gente, é a linguagem do Antigo Testamento. Como a gente tem visto, Jesus tem usado um monte de linguagem do Antigo Testamento. Você precisa conhecer o Antigo Testamento para entender o que ele está falando. Mas, geralmente, quando você pega trevas durante o dia, você tem três simbologias principais das trevas. O primeiro seria de luto, tá? Pranto, lamentação. É isso que você acha em Jeremias 4. Então, quando fala dias de trevas, seria, né, simbolizando luto, tristeza, lamentação. Outro, né, no mundo greco-romano, trevas durante o dia, o eclipse, apontavam para a morte de um homem, de um grande homem, um imperador, um rei. Então, trevas durante o dia podia simbolizar isso, ele estava apontando. Mas o que eu acredito é que não seja nenhuma dessas duas. As duas podem estar incluídas, mas eu acho que a terceira é a mais importante. As trevas no Antigo Testamento se referem ao julgamento de Deus, ao dia do Senhor, quando ele visita com julgamento. Eu pus as passagens para vocês verem. Ezequiel 32, versículo 7. É um oráculo de condenação contra o Egito. Olha o que fala. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu, escurecerei as suas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus, eu as escurecerei. Julgamento. Amós 8:9. Naquele dia, que dia que é esse? O dia da ira do Senhor. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Coloquei também Isaías 13, versículo 10. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. É julgamento, gente. Julgamento. Joel, vocês puderem abrir a Bíblia de vocês em Joel. Então, Joel é interessante porque depois Pedro, no dia de Pentecostes, vai usar essa passagem. Joel 2, começando no versículo 10, fala assim: diante deles a terra treme e o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. E ali é o dia de julgamento e o Senhor está trazendo uma nuvem de gafanhotos. Versículo 11, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Depois no versículo 31 do capítulo 2 de Joel, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Depois como que Pedro interpreta isso? Falando exatamente do processo da crucificação, ascensão e exaltação de Jesus. Depois capítulo 3, versículo 15 de Joel, também fala semelhante coisa, o sol e a lua escurecerão. Sofonias 1, versículos 14 e 15,
O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, e daí ele termina. Dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. É linguagem de julgamento. Opa! Então, durante todo aquele processo, naqueles dias da crucificação de Jesus, do sacrilégio terrível, Jesus sendo colocado na cruz, durante todo o período de tribulação que ele passou, naqueles dias o sol escurecerá. O que era? O julgamento de Deus vai vir. É interessante que no Antigo Testamento usa a escuridão como uma imagem de julgamento, principalmente para o dia do Senhor. E aqui vai um detalhe. Vocês lembram do Êxodo de Israel? Quando você pega o Êxodo, e você teve a Páscoa aqui, a última praga, antes do anjo da morte, qual que foi? Escuridão. Êxodo 10, versículos 21 e 22. Então, antes da Páscoa, antes do Êxodo, você tem o quê? Escuridão. E o que é isso? O julgamento de Deus sobre o Egito. É a última. E não é interessante agora? Agora você passa uma linha, você tem a cruz de Cristo, e essa daqui é o que Paulo fala, isso é a verdadeira Páscoa, esse é o verdadeiro Êxodo. E antes do verdadeiro Êxodo, o que a gente tem? Escuridão. Escuridão e trevas. É naquele dia do Senhor, assim como ocorreu com Israel no Egito. As trevas antecederam o grande êxodo. Agora essas trevas não falam mais sobre um êxodo físico, mas sim espiritual, a libertação do povo de Deus. E como a gente vai ver, o que aconteceu na crucificação de Jesus? Escureceu. Opa! Será que a gente já não tem cumprimento ali? Então, mas naqueles dias, olha só, a gente pode fazer assim, então, resumir esse versículo. Mas naqueles dias, no tempo do sacrilégio terrível e da pior tribulação, após aquela tribulação, todo o processo de julgamento, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Quer dizer, então, naquele processo todo, o julgamento de Deus vai chegar. Abre a Bíblia de vocês em Marcos 15. Marcos 15. Marcos, capítulo 15. Começando no versículo 29. Os que passavam, lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Isso é um sacrilégio terrível, onde não devia estar. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Versículo 33, o que diz? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Não é interessante, tem gente que fica procurando trevas no futuro, porque vai acontecer um... Já foi. Já foi. O julgamento de Deus veio naquele momento. Na hora que você pega essas trevas, no capítulo 15, elas simbolizam o julgamento de Deus em Jesus, ao levar o nosso pecado, ele está sendo condenado e julgado ali, no nosso lugar. Isso também representa o julgamento das nações, que Daniel fala em Daniel 7, quando as nações são julgadas e o poder tirado das nações e passado a quem? Ao Filho do Homem. E não só isso. Representa também, as trevas ali representam o julgamento sobre toda a nação de Israel. O templo, todo o sistema religioso de Israel julgado naquele momento ali. Então toda aquela escuridão e trevas apontavam para o julgamento de Deus. Como a gente viu, as trevas simbolizavam, representavam a morte de um grande rei. O que é? Jesus morrendo, a morte de um grande rei. As trevas simbolizavam pranto e lamentação. Com a morte de Jesus é o tempo de lamentar, de ter pranto.
Mais do que isso, representa o julgamento de Deus. O dia da ira do Senhor. E com a escuridão, com o julgamento, vem as consequências do julgamento. É isso que o versículo 25 fala. Vamos lá, versículo 25. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Nossa, eu vi um vídeo do ano passado. Deve ser daquela série Deixados para Trás, sei lá eu o que é. E o pessoal falando das estrelas, que como que as estrelas vão cair, e como já tem relatos de estrelas caindo, de meteoros caindo, e já está simbolizando a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar agora. Gente, isso aí é perder totalmente o sentido do que Jesus está querendo dizer. Qual que é o simbolismo das estrelas caindo? Isso que a gente vai ver. No Antigo Testamento, as estrelas caindo representam os poderes políticos sendo tirados, sendo destruídos. Isaías 14, que o pessoal sempre fala que é de Satanás. Olha, como caíste, ó estrela da manhã, né, ó filho da alvorada. Não, o que é aquilo lá? É o rei da Babilônia. O contexto é profecia contra o rei da Babilônia, não é Lúcifer. E a estrela caindo é o poder daquele rei sendo tirado. Então, estrela caindo, pare de ficar procurando estrela caindo, não. Isso aí é simbolismo dos poderes políticos sendo tirados. Isaías 34, coloquei aqui. Isaías 34, começar no versículo 1. É o julgamento contra as nações, você vai olhar na sua Bíblia, é o título. Aproximem-se, nações, escutem, prestem atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança, seus mortos serão lançados fora e seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encherão do sangue deles. Ó, versículo 4. As estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo exército celeste cairá como folhas secas e da videira e da figueira. Representando o quê? Perda do domínio dessas nações. Condenação contra as nações. O poder de vocês vai sair. Vai ser tirado. Eu não estou sozinho, não sou o único louco nessa interpretação. No contexto profético, Francis fala assim no comentário dele, Marcos. No contexto profético original, portanto, essa linguagem cósmica transmite um simbolismo poderoso de mudanças políticas dentro da história mundial. Então, o que Jesus está falando é de um evento catastrófico, em que as nações, os reinos vão perder seus poderes. E o mais interessante é que Jesus agora, os profetas usavam essa linguagem para quem? Para as nações. E Jesus está proferindo ela a quem? A Israel. É isso que é o mais interessante disso tudo. Então a linguagem, vou colocar aqui, a linguagem aponta para o fim da antiga ordem. Foi exatamente isso. A antiga criação, a gente viu em Romanos como o pecado é julgado. A antiga ordem, a antiga criação é julgada na morte de Jesus, na crucificação de Jesus. Os poderes e autoridades são verdadeiramente reestruturados. Às vezes tem muito cristão que não tem Jesus como Senhor. Eles cantam, Jesus é Senhor, Jesus reina, mas não acredita nisso. Teme os poderes políticos, teme um monte de coisa, não acredita que Jesus está governando e reinando. Não, aconteceu na crucificação de Jesus, é isso que a gente vai ver. Na ascensão dele, é o cumprimento. Abre a Bíblia de vocês em Daniel 7, vamos dar uma olhadinha nisso. Daniel 7. Versículo 12, começando no versículo 12. Dos outros animais, os animais representam nações guerreando contra nações. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Foi tirada a autoridade deles, mas eles estão aí. É isso que acontece hoje em dia. Você tem poderes políticos, você tem governos, mas a autoridade deles já foi tirada. Eles cumprem seu papel, mas a autoridade já foi tirada deles. Olha que continua. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu,
ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu o quê? Autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações, homens e todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. E como a gente vai ver, é a ascensão de Jesus. É a ascensão de Jesus. Exatamente isso que ocorre na crucificação e ascensão de Jesus. Os poderes políticos, as estrelas caem, há trevas, ao julgamento, e as estrelas caem. O poder tirado dessas nações é passado agora para o Filho do Homem. Isso que a gente vai ver. Versículo 26. Versículo 26. A maravilhosa vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele continua. Isso aqui é uma linha de tempo. E agora, e então... Está continuando o processo. Está continuando. Agora não quer... Olha, ele até aqui foi no passado e agora a gente vai passar para o futuro. Agora Jesus está voltando. É a segunda volta dele. Não. E então? Está continuando os mesmos eventos. O versículo 26 contém a chave para a gente entender toda essa narrativa, toda essa proclamação de Jesus. É isso que a gente viu. Extrema importância. Versículo 26. Versículo 24 ele fala sobre um terrível julgamento, e agora os versículos 26 e 27 vão falar da consequência desse julgamento. As nações foram julgadas, e agora você tem um novo rei. Você tem uma nova ordem, um novo governante sobre as nações. E aqui que pega o negócio. O que é? Olha lá o versículo 26. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. A maioria das pessoas, o que elas interpretam? Exatamente isso. Jesus na nuvem, e eles olhando e vendo Jesus o quê? Descendo. É isso que as pessoas interpretam. Vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. As pessoas interpretam, Jesus está falando agora dele descendo para a terra. Vocês já abriram, mas vamos abrir de novo. Daniel 7. Daniel 7, porque é de lá que vem essa citação. O título Filho do Homem vem de Daniel 7. O que Jesus fala agora, a vinda do Filho do Homem nas nuvens, também vem de Daniel 7. Vamos no versículo 12 de novo. Foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. E para onde que ele foi? Ele desceu ou ele subiu? Ele subiu. Essa é a visão de Daniel na sala de julgamento. Esse é o contexto. Daniel está na sala de julgamento. E a vinda do Filho do Homem não é para baixo. Ele está citando Daniel. Então, é Jesus subindo para a sala, para o lugar onde vai haver o julgamento. A maioria das pessoas interpreta o oposto. E tem um sério problema. Na hora que você fala que Jesus está descendo, você está destruindo a profecia de Daniel. Porque Daniel vê o Filho do Homem não descendo, mas subindo. Você acaba falando que Jesus também mal interpretou Daniel. Então Jesus não entendeu o que Daniel estava falando. Não, entendeu claramente. Está se referindo à vinda do Filho do Homem, à ascensão dele, quando recebe todo o poder. Também é parecido com Daniel 2, quando os governos são destruídos pelaquela rocha. A pergunta que fica, a maioria das pessoas, é quando que foi? Quando que foi cumprido Daniel 7? Algumas pessoas creem que isso vai ser no futuro. Olha, Jesus ainda não reina. Jesus não reina ainda. A gente vai precisar estabelecer um período de 1000 anos na Terra para Jesus vir governar, porque ele ainda não está reinando. Ele ainda não cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Então o pessoal fica esperando um reinado milenar de Jesus na Terra. A Bíblia fala o oposto. Não só a Bíblia, toda a história da igreja, citando Calvino aqui, fala assim, essa passagem de Daniel 7, portanto, sem a menor sombra de dúvida, deve ser recebida como a ascensão de Cristo,
quando ele cessou de ser um ser mortal. Então aquela passagem da subida dele se cumpre na ascensão e exaltação de Jesus. As pessoas não gostam disso. Mas não tem graça. Mas lógico que tem muita graça. Porque agora Jesus governa todas as coisas, ele reina sobre tudo e todos. Muito melhor. Isso que o Novo Testamento todo fala. Olha só, Marcos 16, 19. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Sentar à direita. O simbolismo de governar todas as coisas. Mateus 28, 19. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado o quê? Alguma autoridade? Parte da autoridade? Não. Toda a autoridade no céu e na terra. Então ele já tem toda a autoridade. Atos 1:9. Aí você tem o cumprimento disso, quando eles veem Jesus subindo nas nuvens. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Governando, reinando, controlando todas as coisas. Efésios 1, versículos 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar. Então, peraí, Jesus ainda não tem domínio sobre essas coisas? Lógico que tem, a Bíblia é bem clara, ele tem domínio sobre todas essas coisas. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. A gente vê as pessoas tratando Jesus como... parece o Jesus católico, ainda preso no madeiro. Não, ele reina. Ele já ascendeu à direita do Pai, já recebeu todo o domínio. A gente precisa viver em vista dessas verdades. Eu pus aí mais Hebreus 1, 1 Pedro 3, 22, Apocalipse 1. Então fica claro que Jesus não está falando, quando ele menciona Daniel, ele não está falando de uma segunda volta, ele está falando da ascensão dele. É na ascensão dele que ele recebe todo o poder, todo o domínio. Aqui, Jesus está falando sobre a sua chegada ao trono. Isso aí não, e a chegada dele ao trono, a exaltação dele não correu para a destruição do templo, correr numa segunda volta. Ele já recebeu. O Novo Testamento é bem claro nisso. Ele já tem toda a autoridade. Ele ascendeu aos céus, nas nuvens, eles viram aquilo acontecendo, Atos 1:9, e agora ele é declarado como já sentado no seu trono e governando todas as coisas. É interessante que o título Filho do Homem, que é muito usado por Jesus, depois que ele ascende aos céus, ele não é mais usado no Novo Testamento. Você não acha mais o título Filho do Homem. Você vai achar 2 vezes só, e a referência já é Jesus assentado no trono. Foi o que a gente leu em Atos 7, depois em Apocalipse. Quando tem o título Filho do Homem, depois da ascensão dele, já é dele sentado no trono, na região celestial. Agora a gente parte para a terceira parte, o soberano poder. Então, após a vitória, ele vence a morte. Pior de todas as tribulações, ele vence. Ele ascende aos céus, se assenta à direita do Pai, recebe toda a autoridade. Agora o que ele faz? Começa a governar. E a grande prioridade no governo dele, o que é? Ajuntar os seus eleitos. É isso que fala aqui. E ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra, até os confins do céu. E aí você tem o cumprimento de Daniel 7, o cumprimento de Zacarias 2. Né? É interessante isso daqui, ele enviará os seus anjos. Algumas pessoas acham que necessariamente tem que ser o ser celestial. Não necessariamente precisa ser seres celestiais. A palavra angelos simplesmente significa mensageiro. Mensageiro. Tá? Então não precisa ser seres celestiais. Eu citando David Chilton aqui, ele fala assim, pelo contexto,
nós podemos assumir que Jesus está falando sobre um evangelismo mundial e conversão das nações que ocorrerá após a destruição de Israel. Como a gente viu, a destruição de Israel ocorre na morte de Jesus. Todo aquele sistema religioso, o véu do templo é rasgado, e a partir daí você tem a grande comissão. É interessante em Daniel 7, que o Filho do Homem, ele transfere a autoridade dele para o seu povo. Ele transfere a autoridade dele para o seu povo em Daniel 7. Como que Jesus hoje aglomera os seus eleitos? Através do quê? Da pregação. Como que aceitarão, como ouvirão se não pregar? A gente precisa pregar. É a pregação do Evangelho que traz os eleitos. O Espírito Santo usando a mensagem sendo pregada. Mateus 28, isso é de extrema importância. A hora que você vê Daniel 7, o Filho do Homem, ele ascende, ele transfere seu poder para o seu povo. E daí agora você tem Jesus. Na grande comissão em Mateus 28, o que ele fala? Toda autoridade foi me dada, portanto o quê? Vão e façam discípulos. O que ele está fazendo? Transferindo a autoridade dele para a igreja. Para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. Então, após a destruição do templo, que representa todo aquele sistema religioso, Jesus ascendeu a presença de Deus, do ancião dos dias, recebeu o poder, e agora ele está aglomerando seus eleitos. Ele agrupa através da pregação, Romanos 1,15, porque não me envergonhe do Evangelho, que é o poder da salvação, seja judeu, gentil. Interessante a hora que você faz um paralelo. O templo de Jerusalém foi destruído, mas agora, com o agrupamento dos eleitos, um novo templo está sendo construído. É isso que a gente vê em Efésios 2, 1 Pedro 2. A tenda caída de Davi, que Amós fala, é restaurada, é cumprida. Atos 15, isso que Tiago fala. Um novo templo, não mais feito por mãos de homens, feito pelo Senhor. Então Jesus ascendeu e hoje ele reina. Ele mostra o seu reinado aglomerando seus eleitos. Essa é a prioridade dele. Dá uma olhadinha em Marcos 16 para a gente ver como que tem o cumprimento do Evangelho todo. Isso é o que eu tenho argumentado, todo o texto tem seu contexto. As pessoas pegam essas coisas e tiram de todo o seu contexto. Não, tem um contexto. Marcos 16, começando no versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Versículo 7, agora lá. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Ele está começando a aglomerar os seus eleitos aqui. E depois no versículo... Você pode pular depois para o versículo 14. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Versículo 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. É isso aí o cumprimento. Jesus subiu, ascendeu ao céu, sentou-se à direita e agora ele governa, aglomerando, reunindo os seus eleitos. Agora a gente passa para a última parte. Quando que vai acontecer tudo isso? Algumas pessoas ficam esperando no futuro. Para mim, isso tudo já aconteceu e agora a gente participa dessa aglomeração. Olha lá o versículo 28. Começa assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Então, Jesus usa uma parábola aqui, no versículo 28 e 29, para lembrá-los a estarem atentos. Prestem atenção às coisas, parem de ficar procurando por sinais. E é muito interessante que ele usa uma figueira. Ele já tinha usado a figueira para quê? Como símbolo do templo de Israel. O que ele fez com aquela figueira? Amaldiçoou aquela figueira. Ele usa a figueira de novo aqui. E ele começa a falar que eles vão ver os sinais, os ramos se renovem, as folhas começam a brotar. Talvez seja uma referência do versículo 14 ao 23, que são os sinais que eles iam ver.
E quando o verão chega, então os frutos são colhidos. Para mim isso daqui é uma referência a Amós. Amós 8. Olha que interessante essa passagem. Amós 8, versículo 2. Amós 8, 2. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Você tem frutos do verão e o quê? Fim, julgamento. Poderia ser que Jesus está se referindo a essa passagem? Poderia. Versículo 30, e agora é importante. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas, o quê? Aconteçam. E aqui a chave também para interpretar todo esse contexto, toda essa passagem. E agora ele responde, dá uma olhadinha no versículo 4, de Marcos 13, versículo 4. Diz-nos quando acontecerão essas coisas. Está aí a resposta. Só agora ele vai responder quando que vão acontecer essas coisas. E o que ele fala? Quando que vai ser? Nos dias deles. As pessoas tentam interpretar a palavra geração, geneia, como sendo raça. Jesus está se referindo à raça dos judeus. A raça dos judeus não vai ser extinta até a chegada do Filho do Homem. Até todas essas coisas acontecerem. Não, isso aí é forçar a interpretação. Você não acha no Novo Testamento a palavra geneia se referindo à geração raça. É sempre geração, nunca raça. Eu cito aqui alguns outros comentaristas. Aqueles que nascem no mesmo tempo constituem uma geração. Então Jesus está falando daquelas pessoas ali. Esse é o grande problema que os futuristas têm em interpretar essa passagem. Espera aí, Jesus está falando para eles ali. Então Jesus estava enganado? Foi isso que a gente viu, aquele filósofo inglês, Bertrand, que ele usa essa passagem para falar, Jesus era tão ignorante que ele não sabia quando as coisas iam acontecer. Ele sabia muito bem, o problema é que as pessoas não entendem sobre o que Jesus está falando. Também essa interpretação é mais clara aqui, você tem toda essa interpretação da cruz, da ressurreição, da ascensão, você consegue entender que toda aquela geração ia realmente ver, e eles viram isso. Outra. A conclusão é que os eventos profetizados ocorreram durante a vida da geração que estava vivendo. Por Francis, aquelas pessoas que estavam ali enquanto Jesus falava, estariam vivas para ver o cumprimento dessas coisas. Então, gente, você tem que forçar demais a interpretação para de repente falar, não, aqui Jesus já está falando sobre uma outra geração. Ele está falando com eles ali. É com eles ali. Fica claro pelo contraste dos versículos, quando você põe os dois versículos paralelos. Versículo 4, diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Depois você olha o versículo 30, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Então, tem todas essas coisas, a mesma coisa que ele está falando, tá? Não é coisa diferente. Realmente as pessoas tentam interpretar como algo diferente. E eles viram, aquela geração viu. Eles viram, os discípulos viram o sacrilégio terrível. Eles viram Jesus na cruz. Eles passaram pelo pior tempo de tribulação ali. Atos 1:9. Eles viram Jesus subindo nas nuvens. Não foi cumprido. Versículo 31. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aqui Jesus confirma a veracidade, a confiabilidade que tem nas palavras dele. Ele se põe no mesmo padrão do que as palavras de Deus. As palavras de Jesus no mesmo padrão que as palavras de Deus. Semelhante a Isaías. Isaías 40 fala assim, versículo 7 e 8. A relva murcha e cai a sua flor, o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Bem semelhante a isso que Jesus está falando. É interessante que ele usa o fim do mundo. Pode acabar o mundo, mas a minha palavra não vai passar. Na hora que a gente olha para a crucificação de Jesus, a gente vê que realmente ali houve o fim da antiga criação. Como se fosse um fim do mundo. A antiga criação foi julgada naquele momento. E as palavras de Jesus continuam. O que a gente pode concluir? A semana que vem a gente termina, se o Senhor permitir, todo esse capítulo 13, mas o que a gente pode concluir de hoje? Primeiro, durante a crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus, o sol escureceu, as estrelas caíram, houve realmente uma nova ordem
a estrutura do mundo, o cosmos foi reestruturado, a antiga criação foi julgada, Jesus é quem tem todo o poder agora. Realmente ocorreu na crucificação dele. A segunda volta dele é só para finalizar tudo isso. 2. As palavras de Jesus, o que há de mais verdade nesse mundo caído? Se você precisar de alguma coisa para se segurar, confiança é a palavra de Jesus. É isso que ele fala no versículo 31. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só a palavra de Jesus que pode te santificar, te libertar, te salvar. Por mais que você goste das palavras de Gandhi, de Buda, as palavras deles não têm poder nenhum. Nenhuma. Por quê? É o que João fala. Só as palavras de Jesus podem santificar, converter, libertar a pessoa. 3. Jesus, o Filho do Homem, ascendeu da direita do Pai e hoje ele reina. Gente, é tão especial o tempo que a gente vive. Jesus governando e ele cumprindo a sua última tarefa, que é de aglomerar os seus eleitos. E quão precioso a gente poder fazer parte desse tempo, de ser os mensageiros que ele envia para aglomerar os seus eleitos. Às vezes a gente ignora isso, fica esperando no futuro, quando Jesus já quer usar a gente agora aqui para aglomerar os eleitos. Como que você tem servido o seu Senhor nessa última e majestosa tarefa, a de propagar o Evangelho e reunir os eleitos? Pensa nisso, reflete nisso. Tão especial o tempo que a gente vive, de Jesus estar aglomerando os seus eleitos, reinando. Como que você tem vivido em luz dessa verdade? Você tem tentado trazer os eleitos, proclamado a mensagem de Deus? Tem gente que vem para a igreja, vive uma vida tão religiosa. O cara consegue criticar todo o meu sermão, toda a minha teologia, mas ele não consegue orar com uma pessoa na rua. Não consegue falar de Jesus. Isso é religiosidade. Não. Vamos viver dias tão especiais como esse, a gente poder aglomerar os eleitos de Deus. Ele nos chama para isso. E o último. Jesus venceu a morte, ele está à direita do Pai, ele reina. Ninguém venceu a morte. Buda não venceu, Gandhi não venceu, Maomé não venceu, Kardec não venceu. Só Jesus e ele reina. Ele reina. A igreja de Jesus precisa lembrar isso. O Senhor reina. Para de temer. As pessoas vivem com temor, vivem em vida cheia de antidepressivo, e ansiedade, esquecem que o Senhor reina. O Senhor reina. Deixa essa verdade tomar conta do seu ser, do seu coração. O Senhor reina sobre todas as situações. Mateus 28, 19. Foi-me dada toda a autoridade. Efésios 1, versículo 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Com a ascensão de Jesus, com a vinda do Filho do Homem nas nuvens, é aí que ele recebe o seu nome de Senhor. Filipenses, abre a Bíblia de vocês em Filipenses 2. Filipenses 2. Começando no versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nome que ele recebeu, na exaltação dele, na ascensão. Ele morreu, e a hora que ele ascende ao céu, ele se assenta à direita, agora ele recebe o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Senhor. Senhor. E se há um Senhor, há o quê?
escravos. Escravos. O Senhor é realmente Senhor. Que a gente viva como escravos de Cristo. A gente reflita nisso. Ele já sentou, Ele reina, Ele é Senhor. Que a gente possa viver como escravos de Cristo. Escravos de Cristo. Você se prostre e se humilhe diante desse que é Senhor sobre tudo e todos. Amém?